Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Que nos abençoe o Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. É com alegria que recebemos na tarde de hoje, nessa casa de oração e trabalho e aprendizado, a nossa irmã Renata Coutinho, do GAM, do Grupo de Assistência Mediúnica, localizado na Torre, que falará sobre o tema A Era Nova. Pedimos aos irmãos que porventura estiverem com o celular ligado, que por gentileza os desliguem ou coloquem no módulo de espera. E os pracistas só precisam se dirigir à sala de passe após a palestra, durante os avisos finais. Façamos então a nossa prece de início de nosso aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos a Ti, ó Pai misericordioso, por ter enviado até nós o vosso Filho, o nosso Mestre Jesus, do qual nos traz, Senhor, os ensinamentos que nós devemos colocar no dia a dia das nossas vidas. Ensinamentos esses que nós devemos colocar na nossa reforma íntima, para calar esse homem velho ainda que habita dentro de nós, com tantas misérias morais que ainda temos, atavismos seculares que nós trazemos através das reencarnações, para calar esse homem velho com sentimentos de ódio, de inveja, de prepotência, orgulho, vaidade, egoísmo. Faz renascer, ó Mestre querido, o homem novo dentro de nós, através dos teus ensinamentos, onde devemos perseverar nos mesmos para caminharmos em direção a Ti, na certeza que Tu estás sempre conosco, Senhor, a intuir nossos guias e nossos protetores. Te louvamos e te agradecemos. Louvado seja o Teu nome, hoje, amanhã e sempre. Passamos a palavra para a nossa irmã Renata Coutinho. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus e de Maria estejam nesse instante e em todos os dias de nossas vidas, no nosso coração e no nosso pensamento. E isso faça com que seja um motor impulsionando a nossa vontade de chegar mais perto deles em espírito. Assim seja. Vamos hoje conversar a respeito do Evangelho de Jesus, a nova era. Todo mundo daí de trás está vendo direitinho? Então eu vou convidar vocês a fazer uma viagem. Uma viagem até o átomo. Através dessa poesia linda. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o meu destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Adelino da Fontoura. Através dessa poesia, a gente fez uma viagem da centelha divina, essencialmente luz, até
os reinos mineral, vegetal, animal, até a espécie humana que hoje somos e transitamos até o nosso momento atual. O início da nossa vida como espíritos começa nessa centelha divina, que é luz, que é amor. Nós nascemos do amor de Deus e essa graça do sopro divino nos permite essa caminhada em direção a um caminho infinito para a perfeição. E eu continuo a minha viagem, a nossa viagem da tarde de hoje. De homem, vamos lembrar do macrocosmos, do universo infinito. Essa aqui é uma galáxia chamada Andrômeda. Ela é a galáxia mais próxima da Terra, muito parecida com a Via Láctea. É formada por centenas de milhões de estrelas. Junto com a Via Láctea e outras galáxias, formam o grupo local de galáxias. Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz da Terra. O que significa que a imagem que vemos hoje corresponde a 2 milhões de anos atrás. O que significa também que o tempo e o espaço, como nós entendemos na Terra, é muito limitado quando se fala desse universo infinito. Como Andrômeda, junto com a Via Láctea, e que com milhões de outras galáxias, formam-se um grupo de galáxias. Que chama-se o grupo local de galáxias. E existem milhões e milhões de outros grupos de galáxias. E aí eu me lembro de Gênesis, quando o meu pensamento se para o universo infinito. Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Quando Deus disse a Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Deus realmente, no seu processo de criação, inundou o universo de estrelas. Inundou o universo de seres que começaram a vida centelha divina e ganharam uma existência imortal e infinita em direção à perfeição. E aí eu quero lembrar a definição da ciência, mostrando que ciência e religião estão cada vez mais em sintonia. A NASA define a Terra dessa forma: Terra, nosso grão de poeira cósmica, provavelmente o mais belo grão de poeira cósmica do universo próximo. E mais uma vez, continuando, mostrando, falando de ciência, a gente tem que lembrar que desde 1540, quando Nicolau Copérnico mostrou que não éramos o centro do sistema solar. Nicolau Copérnico, nesse ano, demonstrou para o mundo todo que não era a Terra o centro do sistema solar, mas era o Sol. E ele morreu, como vocês lembram, sem que os cientistas acreditassem nele. Então, depois que se definiu que a Terra não era o centro do sistema solar, e hoje a ciência considera a nossa posição no universo
como sendo cada vez menos importantes. Grãos de poeira cósmica. Um pouco mais tarde, Isaac Newton foi um dos primeiros a afirmar que as estrelas são sóis como o nosso. Atualmente, sabe-se que o Sol não passa de uma estrela de quinta grandeza. A meio caminho entre o centro e a extremidade da Via Láctea, que também não passa de uma galáxia no meio de tantas outras galáxias. Algumas teorias mais recentes, mas ainda precárias, chegam a supor que o nosso universo é apenas um dentre muitos outros universos possíveis. De qualquer modo, na escala astronômica, somos menos que micróbios amontoados num minúsculo grão de poeira cósmica. Somos micróbios cósmicos amontoados na Terra, que é um grão de poeira cósmica. Vendo sob esse ponto de vista, ficamos tristes, achando que não somos nada. Mas até o final da palestra, a gente vai ver como nós somos importantes para Deus, nosso Criador. E é por isso que a gente tem que ser feliz. Aqui está o nosso lindo sistema solar, com todos os seus planetas. Mais outra imagem, não é? O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nas escalas oficiais agora não é mais planeta. Mais uma foto linda, só para a gente se imaginar imenso nesse universo. E aqui está a nossa galáxia, a Via Láctea, um leite derramado na escuridão do universo. Por isso que ela se chama Via Láctea. E nessa imensidão de galáxia, o nosso sistema solar é esse pontinho aqui. Por isso que os cientistas nos chamam de poeira cósmica. E aí eu me lembro de Paulo, o apóstolo, que nos fala no Livro dos Espíritos, no último capítulo, em comentários, no livro 4, capítulo 2. Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-la, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Gravitar para a unidade divina significa seguir a caminho para junto de Deus. Essa é a nossa caminhada, é o objetivo pelo qual estamos vivos como seres imortais e não apenas vivos nesta materialidade. E é por isso que Joana de Ângeles nos diz que o Espiritismo é a religião do amor imortal, porque ela nos mostra um Jesus que ensina o amor imortal. As inúmeras oportunidades que nós temos através desse processo infinito de construir dentro de nós um caminho de amor, de sabedoria e de inteligência, que vão nos tornar no futuro, com certeza, espíritos superiores e puros, como aqueles que compõem a hierarquia de Jesus. E aí não tem como não lembrar de João, quando ele nos diz: meus queridos, Deus é amor. E através da doutrina espírita, a gente conhece esse Deus de amor, que nos transforma em pequenas luzes e nos dá a oportunidade da construção de um ser
totalmente iluminado e resplandecente, repleto pelo seu amor. Mas dizem por aí, na ciência ou na religião, que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Leis sábias e imparciais. Sim. Leis sábias e imparciais que estão geridas pelo amor divino. E aí, no livro E a Vida Continua, de André, nós encontramos a justiça eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Mais responsabilidade espiritual para aquele que tem mais conhecimento da vida imortal e da sua responsabilidade espiritual. Mas a justiça de Deus não vem sem o apoio da misericórdia. Ele é o Deus de amor, que a doutrina espírita quer ensinar a plantar no coração de toda a humanidade. A justiça com leis imparciais, cheia de misericórdia, nos dando novas oportunidades. E aí está o homem espiritual. Nós somos esse ser de luz que absorve diariamente o amor de Deus através do prana cósmico, redireciona essa energia vital que mantém o nosso corpo vivo e com saúde através das rodas energéticas que se chamam chakras. Os chakras distribuem essa energia para os nossos órgãos perispirituais e físicos. E isso é o que nos dá saúde. Esses chakras e esses órgãos vibram em energia constantemente circulando. Estão esses raiozinhos que a gente vê aqui e que são chamados nadis, que vitalizam cada centímetro, milímetro do nosso corpo físico. E aí, começar a continuar falando de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Quando nos disse isso, ao longo de 21 séculos, muitos de nós, até hoje, não compreendemos. É exatamente o que a gente viu no slide. A misericórdia divina que se processa ao longo de nosso processo de vivência. Jesus não veio destruir a lei mosaica, a lei de Moisés, que dizia olho por olho, dente por dente. Não veio destruir nenhuma lei de nenhuma seita, de nenhuma religião existente naquela época. Ele veio mostrar qual era a verdadeira lei da natureza,
que são as leis da natureza, as leis do universo infinito, a lei de Deus, nosso Pai Criador. E foi essa lei que ele veio trazer para o conhecimento da humanidade. Nós sabemos que as 3 grandes revelações da humanidade são Moisés, 4.000 anos antes de Cristo. Teve que vir 4.000 anos antes de Cristo para, através da sua vida, trazer um conhecimento um pouquinho mais avançado para a época, mas ele ainda não podia falar de um amor divino. E a gente vai ver por quê. Cristo, a segunda revelação, Cristo Jesus, e o Espiritismo, que é a terceira revelação, vem Consolador prometido por Jesus. Sempre na doutrina espírita, nós vamos estimular a mudança da ciência, da religião, anca para o desenvolvimento da inteligência e da moralidade do nosso planeta. Moisés, um guerreiro egípcio a favor de Israel. Moisés talvez tenha sido um dos maiores homens usados por Deus em toda a história. De um guerreiro egípcio, protetor dos judeus, líder do seu povo, repassou os ensinamentos do Senhor, solidão, monoteísmo incomum os deuses. Na época que Moisés chegou, dos persas, dos egípcios, né? Onde se dos gregos, onde se adoravam muitos deuses, se evocava e cultuava bezerros de ouro, matavam-se animais para agradar os deuses. E através da mediunidade de Moisés, um dos maiores médiuns de toda a humanidade, de todos os tempos, com Deus, através de todos os ensinamentos e principalmente através das tábuas recebidas no Monte Sinai, onde estão compilados os 10 mandamentos. Que Deus é único. Posso ficar aqui. Deus é único. E Moisés, o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, mas de todos os povos pagãos. Pagãos da época. Quem eram os pagãos daquela época? Os egípcios. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, promulgados no Monte Sinai, representam a mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhes restringiram os sentidos. Mesmo assim, não deixou de ser, para a época, um frontispício brilhante, um farol destinado a iluminar a estrada
para a humanidade percorrer. É assim que Moisés é definido no Evangelho segundo o Espiritismo, por esse Espírito que se denomina um Espírito. Como Moisés foi todo Moisés com as tábuas onde foram esculpidas os 10 mandamentos. Foi de que Deus se serviu para revelar Moisés e profetas. Dedicaram-se a tornar os homens e fazer cair o véu sobre a divindade, através de todos os fenômenos selvagem, aqueles que encantam. Deus existe. O Deus de Moisés precisa a moral em si Moisés era apropriada do estado de adiantamento daquele povo. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido a mensagem de outra forma. Eles precisavam, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por holocaustos, nem que se devesse perdoar um inimigo. A inteligência deles era notável do ponto de vista da das ciências, mas muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sobre o império de uma religião estritamente espiritual. Naquela época eram necessários os ensinamentos de Moisés, até complementando para as leis de Deus. Os 10 mandamentos foram realmente de Deus. Era necessária uma representação semimaterial, tal como oferecia a religião hebraica, que os ensinos de um monoteísmo chegaram primeiro. Os sacrifícios ainda eram necessários aos seus sentidos. A ideia de Deus já começasse a falar aos seus corações. Imagem linda. A imagem de Jesus, governador e Cristo do planeta Terra, olhando para nós. O Cristo, a segunda revelação, foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime. Essa vinda de Jesus para renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que transforme a terra, tornando-se morada de espíritos superiores
aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Por que o Espiritismo, gente? Porque através do Espiritismo, todos esses mistérios esses séculos e séculos, ninguém saber por que existiam, todas relacionadas à vida, para onde viemos, quem é, que foi descortinado ainda da doutrina espírita. Jesus continuou o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. E aí continua Fenelon, um espírito de alta hierarquia, dizendo que o Espiritismo é de ordem divina, porque se assenta nas leis da natureza, que são as leis de Deus. Devem marchar unidos à ciência. No Cristo, passados 18 séculos, que agora já os mártires, o reino de Deus está nos nossos corações. Então, o reino de Deus ainda não veio. Mas Jesus a revolução se prepara. É antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, pois sois o grão de areia. Nós Pois é. Tá vendo? A gente não pode ficar triste. Porque é essa construção desse ser espiritual. Grão de areia. Mas para Deus é um filho. E que, ao longo do seu processo evolutivo, construir o seu campo, se tornando um espírito iluminado, uma montanha de luz. Sem grãos de areia não haveria as montanhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animáculos não elevam correntes. Sim, os corais do mar, de coral, construíram-se os continentes com os quais hoje nós pisamos e se desenvolveu e todos os continentes do planeta Terra. Então, seres minúsculos que constroem continentes, formiguinhas insignificantes que constroem uma estrutura que é um formigueiro, não é? Grãos de espíritos imperfeitos que estão encaminhados, acrescentando
inteligência, sabedoria, conhecimento. E agora está na hora de construirmos o amor de Deus dentro de nós, o reino de Deus dentro dos nossos corações. É para isso que Jesus veio à terra. E para provar tudo isso que a gente ouve na doutrina espírita, eu volto à Bíblia. Volto a João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Somos espíritos antigos, muito antigos. Estamos numa caminhada para um horizonte muito distante dos espíritos superiores. E desde junto a Jesus, nós já conhecimento está dentro dos nossos corações, dos nossos espíritos. E João continua, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar que de tudo quanto eu vos dito. E a doutrina espírita chegou através do tantos colaboradores que através do material de espírito nós esses ensinamentos. Então, o Consolador chegou. É o Espiritismo. Descortinou todas as nossas dúvidas. Só precisa que a gente estude o Espiritismo para conhecer Jesus e conhecer o reino de Deus. E aí eu também gostaria, o Livro dos Espíritos, a pergunta 620. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa a nos ensinar? Vejam a inteligência e bom senso de Kardec. Pergunta ao Espírito de verdade. Se Jesus já tinha vindo e tinha ensinado, compreendido, espíritos iam ensinar mais de verdade. Onde? O ensino de Jesus era frequentemente porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, e desenvolver essas leis. São as pessoas que as compreendem, e ainda menos aquelas que as praticam. A nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para
confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é amor e caridade. Então, era necessário ensinamentos de todos os lugares do mundo, espíritos falando a mesma linguagem, mostrando que a morte não existe, que ela é uma passagem para espiritual, que é a verdadeira morada, e que o nosso caminho é um caminho ascendente em direção à perfeição infinita para junto de Deus. E complementando, no mesmo livro dos Espíritos, pergunta 128, porque nem sempre a verdade coisa venha a seu tempo. Pouco a pouco, senão ela ofusca, não é? Então a verdade, descortinar todos os mistérios, é como a luz. A gente tem que estar preparado para ver e para ouvir. Jesus veio trazendo o germe do ensinamento moral. Jesus veio trazendo o ensinamento moral através do seu exemplo, das suas palavras, sua energia. Veio através de todos os espíritos comunicando, ensinam esse processo, desobstruir o olhar, clarear a verdade. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada. Os sacerdotes, as sacerdotisas, grupos especiais dominavam o conhecimento da sagrada, que era a comunicação entre mortos e vivos, e da qual fazia o mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas dentro de um conjunto, e na maioria de forma simbólica. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque todos encerram os germes das grandes verdades, que, embora pareçam contraditórios entre si, já que estão dispersos em meios acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis graças à chave que o Espiritismo nos dá de uma infinidade de coisas que até aqui nos pareciam
sem razão alguma e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Não deixeis de tirar temas de estudo destes materiais, porque eles são riquíssimos. Não é? O que ele está dizendo aqui? A verdade foi descortinada através da doutrina espírita no momento certo. Nós estamos preparados para ver e ouvir. Basta que a gente tenha essa vontade. E que o ensinamento está aí, dentro da obra da codificação. Como vocês podem ver, toda a minha palestra está sendo baseada na Bíblia, no Livro dos Espíritos, nos livros de André Luiz, no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina espírita como um todo, aliada aos ensinamentos da Bíblia. Bíblia é Jesus, doutrina espírita é Jesus. Jesus vivo. Então a gente já viu, eram apropriadas ao estado de adiamento das pessoas naquela época, que não sabiam adorar a Deus unicamente, eles ainda precisavam de holocaustos, e que eram inteligências, os gregos, os egípcios, muito conhecimento na matemática, na geografia, na astronomia, nas artes místicas. Tinham sacerdotes que tinham poderes especiais, como hoje a gente conhece algumas pessoas médiuns que têm poderes especiais, mas isso não era aberto para todo mundo. Só através da doutrina espírita a gente entende que o conhecimento de Jesus é para todo mundo. Quem tem ouvidos de ver e olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que o Cristo Jesus é esse Espírito puro, cheio de luz, responsável pela criação da Terra e governador espiritual do nosso planeta. É Jesus que nos governa, que nos ampara, que nos protege, e toda falange de espíritos vinculados a nos impulsionar para esse crescimento. Basta que a gente sintonia com Jesus. Pensar no bem, fazer o bem, crescer, deixar crescer o amor nos nossos corações. O lema da doutrina espírita do reino de caridade e amor ao próximo. São chegados os tempos apropriados dentro dessas leis. E aí eu volto a 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como é contado em um dia como 1000 anos. E a gente ainda construiu o reino de Deus. Pode passar. E aí Fenelon continua com uma mensagem linda que diz assim: os grandes espíritos sopram a fé para que nos reconheçamos grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. É aquela
que diz: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? E animáculos não elevam continentes? E continua: começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos é a lei. A lei dos é a lei do progresso. Na beira e num processo de transformação ainda maior. A transformação do planeta Terra, de mundo de espíritos inferiores para um mundo de regeneração. Nesse processo de transição, muitos talvez não acompanhem a moralidade necessária para continuar nesse planeta azul. A caminhada está na frente de todos nós. O conhecimento também é a construção desse reino de amor no processo de transformação. Nenhum pau torto que nasce os nossos corpos físicos envelheçam. O espírito é jovem e imortal. O aprendizado é de cada dia, desde criança até desencarne. Nesta físico que está daqui a 1 minuto seguir a sua continuação a esse processo de e tem para concluir uma prece que diz assim: entrar nessa sintonia dessa prece junto comigo. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Padre José Silvério Horta. As falanges de padres da espírita que converteram a doutrina espírita e que hoje mandam essas pérolas para a nossa vida. E com essa imagem de Jesus, eu vou
o que Madre Teresa disse na época do apartheid aqui na Terra. Ela estava sozinha na África, onde milhares e milhares de crianças e de pessoas estavam sofrendo com fome, com doenças. Nenhuma religião foi acudir. A mídia caiu em cima. Todos os jornais se via. Madre Teresa de Calcutá estava lá, com as suas colaboradoras. E aí a mídia, de forma, digamos assim, traiçoeira, querendo expor a bondade humana, disse assim: mas, madre, a senhora está aqui sozinha. O Papa não mandou ninguém. Nenhuma outra religião está aqui. E ela, aos ouvidos do mundo, disse simplesmente, para calar a boca a todos aqueles que tinham um coração escuro: meu filho, a minha religião é o amor. Então, é isso que eu sempre repito. Vamos compreender que a nossa religião não é espiritismo, catolicismo, protestantismo, umbandismo, papapá, papapá. Temos que entender Jesus, entender o que é o reino de Deus e entender que a nossa religião interior deve ser o amor, a construção do amor dentro dos nossos corações espirituais, né? Porque o nosso coração material só faz bombear o sangue. A nossa emoção, a nossa inteligência, o ser que vos faz, o ser que vocês expressam no dia a dia, é o espírito imortal que está vestido com esse corpo. A religião que a gente tem que é a religião do amor imortal, que é a religião de Jesus. E é nesse Jesus, cheio de luz, que irradia luz, que a gente tem que buscar e a sintonia através da prece diária e da sintonia de sentimento, porque não adianta nada a gente pregar, a gente dizer que a gente viver com a Bíblia debaixo do braço, se a gente não agradecidos estamos a Renata Coutinho pelos esclarecimentos e ensinamentos trazidos na tarde de hoje à luz da terceira revelação. Vamos aos avisos finais da nossa casa. Visite nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Campanha do quilo todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Todo domingo, às 16 horas, temos aqui em nossa casa a Mocidade Espírita. Os jovens compareçam. E temos também a evangelização infantil. Os pais tragam as suas crianças.
Amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos uma reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos a palestrante convidado, a nossa irmã Cristina Pires, da Federação Espírita Pernambucana, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Nas sextas-feiras, às 20 horas, temos aqui na casa. Na primeira sexta-feira, temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, temos Joana de Ângeles e a psicologia espírita. O responsável por esse estudo é o nosso irmão Bruno Tavares. Compareça aos estudos espíritas, todas as sextas às 20 horas. Acesse o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa. Lá os senhores encontrarão os links da Federação Espírita Pernambucana, Federação Espírita Brasileira, TV SEI, TV Rádio Boa Nova, Mansão do Caminho, onde tem uns tópicos lá com Divaldo Pereira Franco, muito interessante. Então acessem www.casadosumildes.com. E também tem o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net, com um artigo diário, e a TV do blog 24 horas sem parar. Leia o artigo de hoje, Chico, Valdo e o Besouro Inoportuno. E vejam também o filme da semana, Muito Além do Jardim. O nosso irmão Bruno Tavares deve postar essa semana, com certeza, que ele faz isso sempre. Certo? Ele tanto coloca no blog, quanto ele será fixado no corredor da nossa casa, nos corredores, onde nuvens escuras se aproximam, que esses momentos de carnaval, onde nós devemos redobrar, orar, certo? Através das nossas orações, para auxiliar os irmãos missionários que se encontram à frente, Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, nesse momento de carnaval. O Evangelho no Lar, onde são pontos de escuro, pontos de luz na escuridão, auxiliar esses nossos irmãos, para auxiliar esses irmãos mais descuidados, que gostam de brincar esses momentos de carnaval. Então vamos fazer a prece de finalização de nosso aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos a Ti e ao nosso Mestre Jesus. Os ensinamentos. Nossos irmãos que desencarnaram